Lucas 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Disse-nos com que autoridade fazer estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhe: Também eu vos farei uma pergunta, dizendo-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavelmente entre si disse: Se disséssemos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se disserem dos homens, todo o povo nos pedrejará, pois tem por cento que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era, e Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dissem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espacando, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espacando também a este, o confrontou, mandaram-lhe nos vazio. E tornou ainda a mandar a terceira, mas eles, farindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo, o respeitem? Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, mantemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará outros a vinha? E ouvindo eles isto, disseram: Não sejas assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto? Pois que está escrito: A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre que será cair será feito um pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo o debaixo de ouro, mandaram espias que se fizessem justo para o apanharem na alguma palavra, e o entregaram à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus, e nos lícita dar tributo a César ou não. E entendendo a ele a sua astúcia, disse-lhe: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo, eles disseram: De César. E eles disseram: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavras alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suste posteridade de seu irmão.
Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu seus filhos. E o segundo e o terceiro também o tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulheres a tiveram? E respondendo Jesus lhe disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos nem vão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E quando os mortos vão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele vive todos. E respondeu alguns dos sacerdotes e disseram: Mestre, dissestes bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisas alguma. E ele lhe disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chamar Senhor, como é ele teu filho? E ouvindo todo o povo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que quiseram andar com vestidos compridos e ama as saudações na praça, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas da viúva, fazendo por pretexto largas orações, eles receberão maior